Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Um dinheiro virtual que não existe fisicamente e só circula na internet, mas que pode ser convertido em qualquer moeda do mundo. Não pertence a nenhum país, nem é emitido por nenhum banco central. E ainda assim, apenas nesse ano, se valorizou 900%. As chamadas criptomoedas são a bola da vez no mercado internacional de investimentos. A mais conhecida é a Bitcoin, embora não seja a única. Se por um lado podem render um alto retorno para sua aplicação, por outro misturam grandes e imponderáveis fatores de risco. Hoje nós vamos falar dessa tecnologia ainda pouco conhecida. E para nos ajudar a decifrar esse novo mundo, convidamos ao estúdio Guilherme Reis, engenheiro de software e consultor em blockchain. E também conosco o economista e consultor financeiro Carlos Eduardo Costa. O Panorama já está no ar. Bom, muito obrigado, Carlos, pela presença, muito obrigado também, Guilherme, pela presença. Guilherme, eu queria começar essa conversa com você perguntando primeiro dessa sua especialidade, um consultor em blockchain. O que é isso? Que tipo de trabalho é esse? Bom, o blockchain ele é uma tecnologia que faz o armazenamento dos dados que são gerados e transicionados na internet, né, por meio das moedas e de outras ferramentas também que podem ser usadas. E é uma tecnologia muito complexa que roda, que faz o Pode ficar à vontade. Que fazem os softwares funcionarem para poder transicionar essas moedas. Então, eu acabei dando essa consultoria por conta da complexidade de você explicar como é que funciona um sistema por trás de uma criptomoeda. E aí comecei tanto dando consultoria para empresas, projetos, palestras, universidades e estou trabalhando também com o desenvolvimento de alguns softwares utilizando blockchain. Pois é, e o Bitcoin? O que é exatamente o Bitcoin? Dá para a gente explicar assim, para o leigo conseguir entender o que é? O Bitcoin ele é uma moeda virtual que foi criada para poder substituir o nosso dinheiro, podemos dizer assim, quando teve o crash da Bolsa de 2008. Então ele surgiu como uma alternativa aquelas pessoas que estavam inseguras com o dinheiro real, né, com a capacidade dos governos de poder cumprir as suas dívidas e seus contratos. Então surgiu o Bitcoin no final de 2008, começo de 2009. E o blockchain ele é a tecnologia por trás que faz o Bitcoin ser uma moeda segura, né, e ela está aí podendo ser comprada e vendida em bolsas de valores virtuais, em bolsas de valores reais, casas de câmbio, e muitos estabelecimentos já começam a utilizar, receber, pagar e receber em Bitcoin. Carlos, você é um economista, consultor financeiro que está aí acostumado há muitos anos a mexer com as moedas físicas, né? Moedas que já existem. Como é que você vê o surgimento desse Bitcoin e quais os riscos que envolvem? Quer dizer, é seguro investir numa moeda que não existe? Fernando, em relação à questão do investimento, né, o Bitcoin e as outras moedas criptografadas ainda são considerados um investimento de alto risco, principalmente pela falta da regulamentação. A regulamentação em um investimento tem como principal objetivo diminuir o risco desse investimento e até democratizar as informações para todos os envolvidos na compra daquele ativo, daquele investimento. Neste ano, a escalada da valorização do Bitcoin, que é a moeda criptografada mais conhecida, mostra exatamente isso. Um investimento que no período de 11 meses rendeu ou se valorizou mais de 1000%, já mostra alguma questão. Né? Qual que é a base dessa rentabilidade? Em investimento, a gente costuma dizer que existem dois irmãos siameses. De um lado, o retorno, a rentabilidade, e de outro, o risco, possibilidade de prejuízo. E como são irmãos siameses, eles caminham na mesma direção. Então, quando eu tenho um investimento que possibilita um alto retorno, necessariamente esse investimento traz consigo um alto risco. Quando eu tenho um investimento de baixo risco, baixa possibilidade de prejuízo, também ele traz um baixo retorno.
Então as pessoas que estão entrando no investimento de Bitcoin, que está tomando cada vez mais o noticiário e muitas vezes atraído até pelas notícias que mostram enormes ganhos de alguns aplicadores. Ontem mesmo foi veiculada uma notícia trazendo que aqueles irmãos Winklevoss, que foram sócios do Facebook, depois processaram Mark Zuckerberg e ganharam a indenização, naquela época, alguns anos atrás, aplicaram parte dessa indenização em bitcoins e enveredaram por esse caminho. E 10 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de dólares que eles aplicaram alguns anos atrás, pela cotação atual, representam mais de $1 bilhão. Ou seja, segundo o noticiário, se tornaram os primeiros bilionários conhecidos da era do Bitcoin. Então essas notícias todas de alguém que conhece uma pessoa que aplicou no Bitcoin, já ganhou não sei quanto, acaba atraindo as pessoas. A gente fala na área de economia comportamental do efeito manada. Meio, tá todo mundo indo para lá, eu vou para lá também. Eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque qualquer investimento, e muitos economistas e analistas não consideram ainda o Bitcoin investimento, consideram sim algo especulativo, uma bolha. Qualquer investimento, eu tenho que conhecer as características dele para ver se ele adequa às necessidades que eu tenho. Eu costumo dizer que o investimento é como se fosse uma ponte capaz de me levar do meu presente para o meu futuro. Cada investimento vai ter uma característica, as pontes são diferentes. Então eu preciso saber para que eu estou guardando aquele dinheiro, qual que é o objetivo daquele dinheiro, para saber se aquela ponte vai me levar no futuro aonde eu quero chegar. Então, muito cuidado é necessário. Perfeito. Guilherme, se eu, por exemplo, hoje quiser comprar bitcoins, o que eu tenho que fazer? Olha, o primeiro passo é você adquirir uma carteira virtual, que é uma chave, que vai ser gerada para você. Você pode gerar isso no próprio site do Bitcoin, no caso. Na própria blockchain vai gerar uma chave para você e a partir desse momento você pode solicitar, gerar uma segunda chave para poder receber dinheiro ali dentro da sua carteira, ou você pode ir a uma casa de câmbio e fazer essa troca. Você pode trocar reais por bitcoins, dólares por bitcoins, qualquer moeda do mundo hoje pode ser trocada por bitcoin nas casas de câmbio e esse dinheiro virtual é depositado na sua carteira. Entendeu? E o Bitcoin é importante ressaltar que existe mais de uma maneira de você trabalhar com ele, porque a gente tem 3 núcleos hoje dentro das moedas virtuais, né, dentro dos blockchains, que são o mercado especulador, especulativo, né, dos economistas, o pessoal que investe, os traders, né, que investem. Então esse é um movimento muito forte, que é o que garante a alta e baixa do mercado de Bitcoin. A gente tem aquelas pessoas que ganham dinheiro com a mineração de Bitcoin e tem as pessoas que ganham dinheiro trabalhando nos softwares de blockchain que rodam por trás dessas criptomoedas. Ou seja, é uma engrenagem aí meio complexa. Exato, né? exato. Agora, eu consigo, por exemplo, fazer isso da minha casa, do meu computador? Você disse que é para entrar no site do Bitcoin, mas eu consigo fazer isso sem a ajuda de um profissional? Consegue. Toda criptomoeda ela tem o que a gente chama de paper, que é a documentação, o protocolo que explica a razão e funcionamento dela, quantas moedas vão ter circulando e a cada quantos minutos cada bloco vai ser gerado. Então você tem mais ou menos uma medida de quantas moedas tem no mercado em circulação daquela moeda em específico. O Bitcoin é uma das poucas moedas que tem um número finito de moedas que vão circular. O próprio protocolo dela define isso. Então, assim, o importante é que a pessoa que quer investir, quer comprar o Bitcoin, ela leia bastante sobre o assunto na internet, cuidado com os sites, né, procure fontes oficiais para poder se informar e, com base nas informações que ela consegue encontrar, ela consegue com facilidade fazer a compra disso. Tem casas de câmbio aqui no Brasil respaldadas com algum nome no mercado já que estão fazendo as primeiras vendas, né, de bitcoins e outras criptomoedas então, também. Eu posso ir numa casa de câmbio como se eu fosse comprar dólar, eu falei assim, eu quero 100 bitcoins. Exatamente. Quanto estaria 100 bitcoins hoje? Olha, pouco antes, hoje estava em 11 milhão mil... de reais, né? Mais ou menos isso. 100 milhão de bitcoins, dólares. um milhão de dólares. $1 milhão. Estava em 11 mil dólares, cada 11.200 dólares um Bitcoin. Um Bitcoin, 11.200 dólares. Mais ou menos isso hoje. Quer dizer, e aí vamos dizer assim, mas aí eu posso comprar uma fração disso. Sim. Pode comprar frações de Bitcoin. Entendeu? Você pode comprar $10 em Bitcoins. Vai dar uma fração de 0,0000.
12, né, por aí. Isso está sendo feito por pequenos investidores, por grandes investidores? Como é que está acontecendo? Acho que, Fernando, um misto dos dois, né? Obviamente, grandes investidores têm reservado uma parte do seu capital para até poder aproveitar essa onda, porque se a gente pensar como retorno, num ano, ou seja, de março, onde o Bitcoin estava cotado em cerca de $1.000 e pouquinhos para agora $11.000, ou seja, quem aplicou $1 em março hoje tem mais de $10, ou seja, o capital cresceu 10 vezes. É um retorno imenso nesse sentido, né? Mas também pequenos investidores, até atraídos por essas notícias de valorização, de 1000%, de crescimento, de alguém que colocou lá atrás $30 em bitcoins alguns anos atrás, hoje já tem uma carteira com mais de $1 milhão, etc. Esses pequenos investidores também é o efeito manada, começam a migrar para esse investimento. Mas volto a frisar que é importante para quem se direcionar para um investimento em Bitcoin, saber do risco que está correndo. Né? Porque, por exemplo, diminuir hoje a 11.200. Exatamente. Toda essa cotação, ela acaba acontecendo ao sabor do próprio mercado. Né? Hoje estima-se que existam cerca de 170 bilhões de dólares em Bitcoin circulando, até por causa dessa cotação, etc. Mas não tem nenhum fundamento para a gente entender por que cresceu tanto, né? Por que se valorizou tanto. Porque outras moedas, a conversibilidade delas, acabam sendo reguladas pelo Banco Central de cada país. Em alguns locais, o mercado de câmbio ele é livre, mas o governo acaba, e o Banco Central desse país acaba supervisionando e dando uma dinâmica para essa troca de moedas. Hoje, essa troca de Bitcoin, seja por euro, seja por dólar, seja por reais, ele acaba sendo livre ao sabor do próprio mercado que está investindo, comprando e vendendo nessa moeda. Né? Aqueles especialistas que dizem que as moedas criptografadas são uma bolha, etc., alertam para o cuidado de que não há nenhuma notícia de quando uma bolha estoura. Né? E no momento que a bolha estoura, essas cotações tendem a rapidamente descer a ladeira. Então hoje, se valia $11.000, não se sabe qual o patamar que ele pode chegar. A gente queria só mostrar um videozinho mostrando que o vídeo do programa Olhar Digital, que mostra justamente o funcionamento dessas moedas virtuais como o Bitcoin. Vamos ver e a gente continua o nosso papo daqui a pouquinho. Essas criptomoedas têm esse nome por causa da tecnologia que roda nos bastidores, o chamado blockchain. Nesse sistema, as transações podem ser feitas entre máquinas criptografadas e o valor da moeda é determinado em cálculos computacionais. Não existe nenhum país ou empresa regulamentando o uso, a compra ou a venda dessas moedas virtuais. Tudo é mantido em forma independente pela internet, de maneira descentralizada e totalmente livre de regulações. Ao contrário das moedas mais tradicionais, como o nosso real, que é emitido e controlado pelo Estado brasileiro. No caso das criptomoedas, qualquer computador pode ser usado para minerar cálculos de uma CPU e gerar pequenas frações de bitcoins. Até por conta dessa valorização toda, muitos hackers que praticam sequestro de dados pedem bitcoins como resgate em seus crimes. Assim, eles permanecem anônimos e ganham bastante dinheiro de um jeito fácil. Por isso, a moeda pode acabar sendo confundida com coisa de bandido. Isso aí é estranho, quer dizer, como é que é isso, Guilherme? Problemas, por exemplo, se alguém invadiu o computador de alguém e aí fala assim, não, para eu resolver isso, você me paga X bitcoins? É assim que funciona? Hoje tem muitos casos na área de segurança cibernética que está tendo sequestros de computadores, de servidores inteiros e estão pedindo resgates por bitcoins. Esse último mesmo problema que teve em Londres, que começou, que infectou milhares de computadores no mundo inteiro, teve muitos casos de pedidos de resgate, pedidos até falsos às vezes, a pessoa passava pelo hacker que tinha invadido o sistema, na verdade a invasão não tinha sido por ele, mas ele pediu um resgate de Bitcoin e a partir do momento que a pessoa pagava, ela sumia. Mas é importante ressaltar também que o Bitcoin não é 100% anônimo, entendeu? Assim, ele tem um nível de anonimato, você consegue se manter anônimo, nele até um certo ponto. Como a blockchain é uma cadeia de registro de dados que tem todo mundo que tem o software instalado consegue ter acesso para visualizar as transações que estão ali
é tudo muito transparente, então você consegue rastrear, você consegue um nível de rastreabilidade. Tanto que quando teve a NSA nos Estados Unidos e o FBI fecharam aquele site de venda ilegal de drogas e de outras coisas da Deep Web, o pessoal usava o Bitcoin para poder transacionar, compra de drogas, encomenda de crimes, diversos outros ilícitos ali. A NSA conseguiu rastrear as pessoas, mesmo elas tendo feito pagamento através de Bitcoins. Porque o dinheiro, uma hora, ele tem que sair de algum lugar. Quando ele deixa de ser virtual e de uma forma vai se tornar real, aí é possível identificar. É possível você identificar a pessoa, né? A não ser que a pessoa tem maneiras, né, da pessoa conseguir burlar isso, assim como você burla com dinheiro real também. Mas é importante o usuário comum saber que ele não deve achar que aquilo ali é um caminho para ele 100% seguro para ele cometer qualquer tipo de ilícito. Ele tem que tomar muito cuidado. Nós vamos fazer só um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente continua falando sobre essa questão do dinheiro virtual. Um minutinho só.